Saúdo todo o povo de Deus, com a paz do Senhor, amém? Aqui quem está falando é a irmã Maria Fernandes. Mora aqui em Itaguaí, Rio de Janeiro, glória a Deus. E congrego numa das igrejas Deus e Amor, amém? Aqui do Rio de Janeiro, sede de Itaguaí, amém? Então, eu vou deixar para a meditação, do Senhor uma palavrinha, Salmos 52, título: Davi prediz a ruína do ímpio e confia em Deus. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Glória a Deus, só até aqui, né? Então, aqui, o título é Davi prediz a ruína do ímpio e confia em Deus, né? Salmos 52, versículo 1 e 2, né? Só até aqui. Então, eu particularmente falando, todos os livros, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, de Gênesis a Apocalipse. Mas se tem um livro que eu mais gosto assim mesmo, assim, não sei porque me conforta, é Salmos. Eu gosto muito do livro de Salmos, eu acho muito maravilhoso, assim, que a palavra de Deus ela é toda maravilhosa, mas eu me conforto muito com livros de Salmo, glória a Deus, aleluia, E aqui, Davi prediz a ruína dos ímpios e confia do ímpio. Davi prediz a ruína do ímpio e confia em Deus. Amém? Glória a Deus. Então aqui, o salmista Davi, ele era um rei de Israel, na época, homem temente a Deus, porque ele fazia de tudo para agradar a Deus. E conforme o próprio Deus, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, diz a palavra do Senhor, amém? Então aqui ele está, porque Davi era profeta. E Davi aqui ele está falando, por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Porque antigamente, muitos dos reis daquele tempo, eles se contaminavam, eles saíam da presença do Senhor e assim, alguns deles não temiam o Senhor, na verdade. E o seu reinado era fracassado porque o Senhor, não se agradava por conta que eles deixavam de temer a Deus, amém? Então aqui, a Bíblia está falando para a gente não se gloriar, com a maldade, porque não se deixasse levar pela malícia. Hoje em dia, não é só os ímpios que agem impiamente, mas hoje em dia muitos se dizem ser cristãos e agem impiamente em todas as formas, no seu vestir, no seu olhar, no seu agir, no seu pensar, nas atitudes. Muitas das vezes vemos que se dizem ser cristão, às vezes até homens que se dizem ser homens de Deus, Agora eu vou para um lado mais fino, mais assim, até pastores, que se dizem ser homem de Deus com a vida completamente errada, ensina às ovelhas o caminho da perdição, quando dizem que a vaidade não é pecado, que Deus só quer o coração, Eles tentam inubriar as ovelhas por conta de para ganhar dízimo, para oferta e dízimo na igreja, porque a seu olho está voltado, o seu coração, as coisas dessa terra. Ele só pensa em seu bel prazer na vida financeira, não quer saber de cuidar das ovelhas do Senhor, e muitas das vezes tem se transformado em lobo devorador, enganando as ovelhas, na porta larga, dizendo que não tem nada a irmã se arrumar, que ela tem que se arrumar mesmo para ficar bonita, onde a nossa beleza tem que ser o natural de Deus, Inclusive eu vou contar mais dentro, vou contar um pouquinho que me fez lembrar agora e eu vou contar. Quando eu estava na porta larga, eu usava calça bem justa, calça jeans. Inclusive, eles passam a entender para nós que uma calça é muito mais decente do que mesmo uma saia, onde já se viu uma coisa dessa.
E eu usava calça bem apertada no corpo, né? E, né, porque eu achava que tava tudo certo, né? Mas a gente sabe por conta do vazio que toma conta da gente que falta algo. Porque quando o Espírito Santo tá na gente, a gente ora ao Senhor, sente conforto do Senhor, né? A gente não se preocupa só com essa vida que é passageira, mas a gente vai buscar primeiro o reino, né? Para que as demais coisas venham a ser acrescentadas, porque é mandamento do Senhor buscar primeiro o reino para que as demais coisas venham a ser acrescentadas. Então, o cristão verdadeiro que ele quer morar no céu, ele não pode viver uma vida só de aparência, viver uma vida só para essa terra, achando que só buscando as coisas dessa terra tá tudo bem. E seu lado espiritual tem que buscar primeiro a vida espiritual. O cristão que ele quer morar no céu, ele tem que se preocupar com a sua vida espiritual. Como é que ela está diante do Senhor? O que eu estou fazendo que está agradando ao Senhor? Ou aquilo que eu estou deixando de fazer que está entristecendo ao nosso Deus, né? Nós temos que procurar estar com uma vida hábita diante do Senhor, para que não venhamos ser apanhados de qualquer maneira e perder a nossa salvação por conta de uma mínimas coisas, pois sabemos que as mínimas coisas elas nos impedem de morar no reino dos céus. Mas então, dando continuidade, né, eu já estava, quando eu estava na porta larga, como eu falei, eu gostava de usar uma calça muito larga, muito apertada. E para eles falavam que não tinha nada a ver, né? Que Deus só queria meu coração, tava de boa. E eu, cega, né? Espiritualmente, você chega até a ter comichões nos ouvidos e achar que isso é mesmo, que não tem nada a ver. E quando eu, me converti, que o Senhor, como eu já contei, né? Algum testemunho, né? De algumas experiências, pequenas experiências que eu tive com o Senhor, eu tive assim, sempre se eu me dá algumas experiências, né, por misericórdia, assim, coisas, assim, edificantes para mim, né, da parte do Senhor, coisas que eu pergunto ao Senhor, e pela misericórdia dele, quando ele quer, ele me responde, quando não, eu tenho que orar um pouquinho mais e ficar no óleo esperando, né, a resposta do Senhor. Mas o Senhor, na verdade, ele não nos deixa enganados, né, porque aquele que busca a Deus, ele não se engana, porque o Senhor está apto e pronto a nos esclarecer todas as nossas dúvidas. E eu, quando eu fui, quando eu vim para a Igreja de Deus e Amor, que na época a doutrina ainda era mais fechada, né? Era a doutrina completa. Agora está um pouquinho assim, se distanciando um pouquinho, mas ainda não está 100% fora da doutrina, mas no momento aqui só tem Igreja de Deus e Amor, eu tento fazer a diferença, né? Viver a doutrina genuína que eu aprendi do corpo, da alma e do espírito, né? A gente não pode se enlarguecer porque os outros se enlarguecem. A gente não pode copiar o caminho dos ímpios. O que acontece no meio dos cristãos é que muitas das vezes eles deixam de dar ouvido à voz de Deus para dar ouvido, né, a coisas que não é edificante, a coisas que vai fazer ele perecer. Por exemplo, eles olham, às vezes o cristão ele olha mais para o que o homem faz de errado e quer copiar os erros dos homens carnais, né? Do que mesmo copiar e ser exemplo de Cristo, onde a Bíblia diz para nós ser exemplo de Cristo. Se nós olharmos para Cristo, ele nunca errou, nunca fez nada de errado. Jesus Cristo ele foi exemplo do começo ao fim, né? E temos que ser imitadores de Cristo, não do homem. Se o homem está se corrompendo, vai orar por ele. Vai buscar a Deus. Você está numa igreja que não tem doutrina e no momento não tem igreja de doutrina onde você mora, você tem que ficar na igreja que você está, até que venha uma igreja de doutrina a qual você possa congregar, né? Por exemplo, a minha igreja não está 100% de doutrina, na que eu estou, né? Já está assim um pouquinho se enlarguecendo, você vê coisa que você se entristece, mas não é para nós se entristecer, é para nós orar e fazer como a Bíblia, como a palavra do Senhor fala. Quem está de pé, olhai para que não caia. Então, aí quando eu vim para Deus e Amor, né? No começo, assim, quando eu vim, ainda não tava uma doutrina ainda bem forte ainda. Aí eu me batizei nas águas correntes. Para completar, só para os irmãos terem ideia, eu era batizada em tanque batismal. Eu me batizei com 12 anos. Na época, na Assembleia, que já estava saindo a doutrina quando eu tinha 12 anos. Mas, né,
perguntar pra mim, eu me batizei sem entender nem o que eu estava fazendo. Porque eu tinha uma mente muito assim... Eu não tinha uma mente evoluída com 12 anos. Hoje em dia, né? Ver as crianças com 12 anos, se brincar, elas têm uma mente melhor do que a nossa. É super entendida, né? Tá aí a televisão, o mundanismo, as coisas destruindo a mente das crianças e dos adolescentes, né? E o povo tudo cego, colocando os filhos diante da imagem da besta e destruindo as suas próprias crianças, adolescentes. A maioria, você vai ver, né? Tá um estrago total e fatal. Mas o que acontece? Eu vim para Deus é amor, né? Aí eu me batizei nas águas correntes, glória a Deus, né? Mas assim, eu não era liberta da calça no começo que eu passei para a igreja de Deus é amor, né? Assim, quando você chega, você ainda chega cheio de alguns carrapichos, saiu alguns, mas falta sempre alguns para tirar. E no caso era a calça comprida. E quando eu fui me decidir que eu queria me batizar nas águas correntes, que eu entendi que o meu batismo era errado, e fui me batizar, né, nas águas correntes para a glória do Senhor Jesus Cristo, eu entendi que a calça era pecado e fui pedindo a Deus libertação, porque eu me achava impossível largar uma calça. Eu era muito acostumada a usar calça. Então eu pedi para o Senhor me libertar, se realmente não fosse de Deus, e o Senhor realmente me libertou. Já uma semana antes do batismo, né, que eu tive que ficar, a gente entra num quartinho para instrução do batismo, né, o diácono lá ensina pra gente, lá o obreiro. Aí assim, eu já estava liberta da calça. Então eu cheguei em casa, peguei a calça, falei, bom, tô liberta, as calças novas, mas você sabe que eu não senti nem um pingo de dó, eu já peguei a tesoura, cortei e disse, nunca mais eu vesti essas calças da Pomba Gira, tá repreendido em nome de Jesus. Eu falei desse jeito. Aí peguei, né, já tava liberta mesmo, coloquei dentro de uma sacola para jogar rasgada. Aí daqui a pouco eu dobrei o joelho para orar, né? E eu dobrei o joelho para orar de um lado da cama, do outro lado, né, a luz da sala acesa e a do quarto apagada, que eu não gosto de orar com luz muito no meu olho, porque me incomoda. Aí eu via nitidamente como assim, todo um lado da cama, aí tem um outro lado que fica na minha frente. Eu via como se tivesse um leão do meu lado, mas eu não via a cara do leão. Mas eu vi um rugido dele muito feio. Sabe quando um rugido quando o leão dá aquele rugido, que você até se assusta bem forte mesmo assim do meu lado, assim, na minha frente, do outro lado da cama. Mas eu, por misericórdia do Senhor, nem tive medo. Eu vi as artimanhas do diabo. Ele ficou furioso porque eu estava destruindo algo que pertencia a ele, que era a calça comprida, né? Ali ele se furiou, era como se ele queria me engolir vivo, entendeu? Mas ali eu vi que o Senhor me mostrou a fúria do inimigo, né? Porque eu estava para descer as águas, tinha largado, né, a calça comprida, que é do diabo. Ainda tem muita gente que acha que essas coisas não atrapalham nada, como elas são cegas, né? Misericórdia. Então, amada igreja, e assim, cortar cabelo também, né? Não é de Deus, mas isso eu não precisei de experiência. Pelas experiências de quem eu ouvi, o Senhor já fez uma obra assim maravilhosa. Se bem que eu sempre gostei de cabelo longo, né? Sempre tive meu cabelo longo. E também quando eu tinha um cabelo longo, uma vez, né, na porta larga, antes de me batizar, eu fui no salão, do nada, assim, que eu nem era muito de ir a salão, era uma vez na vida, como eu falei, eu não era muito de salão, essas coisas, eu mesmo cuidava. Mas esse dia eu cismei, não sei o que deu, e assim, eu tomei uma atitude rápida, mas eu tava na porta larga, né? Entrei no salão, pedi, meu cabelo tava enorme, eu falei, veio uma doida assim, uma coisa assim terrível, e eu disse, eu vou cortar esse cabelo. Cheguei lá, pedi pra né, cabeleireira, a dona do salão, cortar meu cabelo. E fiz mais algumas coisinhas lá, não sei. Aí meu cabelo ficou enorme, meu cabelo. Pra baixo da cintura, veio bater aqui no pescoço. E eu cheguei em casa, né, com aquele jeito de vaidade, olhando no espelho, me achando bem, né, mas sentindo o peso, né, porque eu tava acostumada com cabelo grande, na verdade até gostava. Aí quando eu olho no espelho, que eu fico, mas ficou legal, né, a gente pensa, eu pensando, que eu não sou muito de falar sozinha, só em espírito com Deus, pensando, mas que legal, né, pelo menos, mas
tá bom, é raiz, depois cresce. E foi bom que eu mudei. Isso eu pensando no meu pensamento. Nossa, como fiquei diferente. Olha que legal. Assim, você não olha como meu cabelo ficou diferente, porque o rosto da gente não muda, né? Inclusive as pessoas até me acham mais bonita de cabelo longo mesmo. E se bem que agora meu cabelo é longo e graças a Deus vai ficar até Jesus voltar, em nome de Jesus. Mas na época que eu fiz isso, né? Mas eu sempre gostava de cabelo longo. Mas é como eu disse, deu essa louca e eu fui lá, cortei. Aí quando eu olho no espelho, calma, vai crescendo, não se preocupa não, pensando no meu pensamento. Aí de repente eu escutei uma voz falando assim pra mim, tira a capa, tira a capa. Ou seja, eu não entendi muito na hora. Capa, que é isso? E pensando até que eu não estava bem, mas eu escutei nitidamente, quando meu cérebro, eu sei quando eu escuto algo, né? A gente sabe, é uma coisa assim que não tem como você dizer, não, eu não escutei. Mas aí eu falei, ué, né? Mas eu pensei, meu Deus, eu não tô bem da cabeça não. Aí tá tudo bem, né? Tô. Aí daqui a pouco, hoje em dia, eu sei que Deus quis falar, né? Que essas vaidades é capa. Meu cabelo não era curtinho daquele jeito. Quer dizer, as vaidades que a gente faz não é natural. É coisas que a gente faz tirando o natural de Deus. Deus não se agrada. E Deus, eu creio que Deus sempre se revelou para mim até antes mesmo dele fazer a obra completa, porque o Senhor já tinha plano de fazer essa obra na minha vida. Como Ele tem de fazer na vida de cada um que se entrega a Ele, né? De corpo, alma e espírito. A gente só basta se entregar para o Senhor e crer, porque tudo isso é vaidade, né? O cristão que ele tem a língua comprida demais, ele tem que pedir para Deus domar a sua língua, como se coloca freio na boca do cavalo. Porque é de Deus, né? A gente fazer as coisas certas com Deus, né? O cristão, ele tem que ter exemplo de cristão. Não adianta nada eu pregar e não viver, né? Porque se você prega e não vive, para Deus você é um hipócrita. Porque o cristão, ele tem que pregar e viver. Não adianta. Se você não vive algo, meu irmão, não prega. Porque você está sendo mentiroso, você está sendo hipócrita para Deus. E Deus não se agrada. Vamos nos consertar na língua. Vamos nos consertar no amor ao nosso próximo. Vamos nos consertar na caridade, né? Porque não adianta nós vivermos uma vida de aparência, porque para Deus vai ser inútil, né? E o fim não adianta se enganar, porque naquele dia você vai ser enganado, não. Você vai ser envergonhado. Então vamos consertar enquanto é tempo. Deus está dando tempo para ti, se conserta. Seja pastor, seja obreiro, seja membro. Seja uma simples serva de Deus como eu, temos que nos consertarmos cada vez mais na presença do Senhor, porque esta é a vontade do Senhor e o mandamento do Senhor é este, né? Que nós viemos seguir o mandamento dele, né? Que viemos seguir a doutrina de Cristo, que ela é geral, ela não é pela metade. E não adianta nós nos enganarmos, porque naquele dia Deus não vai ter ocupado por inocente, né? A alma que pecar, essa morrerá. Amém? E assim que Deus venha abençoar, né? Cada um dos seus filhos, né? E assim, Deus nos abençoe cada vez mais. Amém?